Olá, boa noite. Nós estamos mais uma vez aqui. Conto já com tua presença, tá bom? Vai compartilhando, chama lá teu amigo, compartilha com teu colega. Hoje nós vamos ter uma palavra muito importante, vai vir uma palavra pastoral para nossos corações, para nossas vidas. Eu conto com a tua presença, tá bom? Nós já estamos aqui online, já esperando o povo entrar, tá bom? Enquanto o povo vai entrando, enquanto o nosso convidado ainda está chegando para conosco, eu vou trazer uma palavra aqui, tá bom? Para nós. É uma palavra linda. Adenilson, fico muito feliz em você estar acompanhando essa live com a gente. Tia Keila, beijo para você, meu coração. Fico muito feliz em poder saber que você está aí do outro lado, nos acompanhando. Você que encabeçou, né, esse trabalho, você que encabeçou este grande movimento que nós estamos aqui fazendo alusão ao 18 de maio, não é? E nós não podemos, hoje é o último dia da campanha, nós estamos aí desde terça-feira falando, trazendo muitos convidados, e nós não podemos hoje sair sem deixar uma palavra, e é uma palavra de Deus, é um livro da lei, é um livro que nos impulsiona a ter fé e de acreditar, né, que vai mudar muita coisa, que Deus pode mudar tudo, inclusive a proteção às nossas crianças. E eu não quero começar hoje sem trazer uma palavra para você, tá bom? Eu fico muito feliz, pastor Rômulo, que já está conosco, muito grata, um carinho muito grande pela Maná, um grande abraço para a pastora Kézia, um grande abraço aí para todos da AD Maná, ali em Macapá, amém? Eu não posso começar essa live sem antes trazer uma palavra que Deus colocou em nossos corações. Né? Como eu falei, hoje é o último dia da campanha, que nós estamos desde terça-feira falando sobre a alusão sobre o 18 de maio, e eu quero deixar uma palavra para você que se encontra no livro de Evangelho de Mateus, tá bom? Mateus, no capítulo 5. Nós estamos esperando o nosso convidado, que hoje estará conosco, o pastor Luci Francis. Ele está finalizando daqui a pouquinho o culto, que ele está ali na frente também, engajado nessa grande batalha da AD Santana. Mas eu creio que daqui a pouquinho ele vai conseguir entrar, ele vai estar conosco, em nome de Jesus. Amém? Ruth, beijo para você, minha flor. Seja bem-vinda. Vamos ler a palavra que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 5 e o verso 1 em diante, que diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurado o humilde de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidores por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. E diz mais a palavra de Deus, que no verso 13 ele fala:
Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora e ser pisado pelo homem. Nós somos a luz do mundo e, como sendo luz, precisamos ser luz no caminho das crianças. As crianças pedem socorro e bem-aventurado é aquele, sabe o quê? Que dá voz ao pequeno, que dá voz às crianças, que se une nesse momento que as nossas crianças precisam de ajuda. As nossas crianças precisam de ajuda. Estava eu assistindo uma live da doutora Damares, né? Da nossa ministra Damares, e ela estava falando o que virá depois dessa pós-pandemia com as nossas crianças, bebês sendo abusados sexualmente, né? Então, gente, nós precisamos se levantar. Nós sabemos que não está fácil, nós sabemos que a enfermidade está sobre muitos, mas nós sabemos que ainda está no controle de Deus. E que nós não venhamos a nos desesperar. O Senhor do alto céu trará a cura, e Ele já está providenciando isso sem dúvida nenhuma. Os nossos amigos que estão enfermos, que o Senhor levante. Que os nossos amigos, que o Senhor possa derramar das suas mãos, possa cobrir a equipe técnica que está hoje envolvido na frente deste trabalho, né? Hoje, pessoas que dizem assim, mas Gê, tu tá falando sobre abuso sexual quando o mundo está com essa loucura de pandemia. Gente, nós somos boca de Deus. Pode até criticar o que eu estou fazendo, pode até criticar o que eu estou aqui, me colocando à disposição para fazer a obra do Senhor. Não estou pedindo nada, porque eu sei que lá do alto céu o Senhor dará o galardão. E eu quero dizer a vocês que nesta noite o Senhor, Ele quer alcançar um todo, Ele quer alcançar os enfermos, Ele quer alcançar as crianças, Ele quer alcançar as famílias. E nós, quanto protetores de criança, nós, quanto igreja, precisamos levantar uma bandeira de um pendão real em defesa das nossas crianças. Crianças, bebês, gente, vocês não têm noção, bebês. Crianças de peito, que precisam de cuidado, de todo um auxílio, de todo um olhar carinhoso. Esteve conosco esses dias palestrando a doutora Aline Pestana, ela é advogada lá da Bahia, e ela estava falando sobre a proteção integral do âmbito da criança e do adolescente. Falou também sobre os 30 anos do ECA. Aí alguém fala, mas o que é o ECA? O que é isso, né? É o Estatuto da Criança e do Adolescente. E ela veio falando de forma muito bem explanada, muito bem explicada. E ela tem um livro lúdico para que a gente possa se apoderar desse livro e aprender mais e mais. Sabe, gente? Então a gente precisa, sim, estar com essa bandeira. Nós precisamos levantar essa bandeira, nós precisamos, sim, lutar pelas nossas crianças. Ah, Gê, mas o que você está falando? Eu não posso ir lá, eu não posso... Gente, tem um Disque 100, sabe? Tem um Disque 100, tem vários canais de denúncias. Eu descobri agora recente que tem até um aplicativo que você não precisa se identificar e você faz isso lá, sabe? As nossas crianças precisam de toda a ajuda que você possa imaginar. Enquanto estou esperando o meu convidado chegar nesta noite para falar quanto igreja em proteção às crianças, né? A doutora Larissa, eu acredito que quinta-feira passada, ela trouxe aqui ela falou sobre a prevenção, os cuidados, como você pode detectar, né? Como você pode detectar que uma criança mudou de comportamento, como é que você percebe que uma criança está mudando de comportamento. Ela apontou ali, né, os canais de denúncia. A doutora Larissa veio falando aqui uma coisa tremenda,
para os nossos conhecimentos, para a sociedade, né, em geral. Ela colocou ali o trabalho e nos mostrou isso de forma muito esclarecedora. Agora, né, veio também a assistente, sábado agora, sábado, assistente social na DAB, nossa, ela falou algo maravilhoso, sabe? Ela falou sobre o sistema de garantia, gente, de direitos da política da criança e do adolescente. Ela falou sobre as redes, ela começou a falar tudo sobre a rede, ela veio falando, ela veio fazendo um panorama de tudo que a gente falou desde a terça-feira até sábado, sabe? E nós não podíamos fazer diferente, deixar de falar uma palavra pastoral. Eu acredito no agir de Deus. O pastor, a gente tem orado pela família dele, orado por ele, e ele é um guerreiro, porque ele aceitou entrar nesta causa. Um homem que sempre está ali, sabe, fazendo seus trabalhos e não tem deixado nada, sabe? Porque mesmo diante de tanta dificuldade, ele ainda assim está conosco nessa linha de frente, batalha mesmo em favor das nossas crianças, viu? Eu não posso fazer muito, mas eu faço aquilo que cabe a mim fazer. Então, que a gente possa se mover enquanto nós temos tempo para fazer. Hoje eu tenho voz para fazer, mas quantas pessoas hoje gostariam de estar fazendo, mas não fez, né? Então que a gente possa ser voz nesse momento tão importante, porque nós temos um tema, e nós estamos defendendo esse tema, né? Que é esquecer é permitir. Ó, esse tema, esquecer é permitir. Lembrar é combater. Então, quando você lembra que precisa ajudar alguém, que você precisa entrar dando voz a essa criança, faça alguma coisa. Não precisa você se identificar, não. Mas você pode fazer muita coisa em favor a esta família ou a esta criança, tá bom? Então, ó, o 18 de maio é o Dia Nacional, gente, do combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. E o objetivo, né, o objetivo do dia, nós temos aqui, sabe o quê? É mobilizar. Nós estamos aqui com o objetivo de mobilizar, né, a sociedade, a igreja, tá? O nosso governo, as famílias em primeiro lugar, né? As famílias, para combater essa forma cruel de violência de direito, né, que nossos meninos e meninas, jovens brasileirinhos precisam ter. Então, você se levanta quanto defensor, tá bom? Nós estamos aqui para fazer aquilo que é preciso ser feito. E as nossas crianças e os nossos adolescentes, né, eles são muito vulneráveis a esse tipo de violência e eles sofrem danos, sabe como? Irreparáveis, tá? Para o seu desenvolvimento, tá? Psíquico, social e também moral, tá? Esses danos podem trazer consequências muito penosas para as suas vidas, né? Por exemplo, uso de droga, gravidez não planejada, distúrbio de comportamento, condutas antissociais e também infecções de doenças sexualmente transmissíveis. Nós temos que ter, né? E nós temos que ter todo esse entendimento sobre a proteção de uma criança. Então, eu conto com você. Você que está assistindo, você que está conosco, compartilha, sabe? Eu acho que o mínimo que a gente pode fazer também é compartilhar para alcançar outros e que a gente possa, assim, juntos fazer o que é necessário em prol das nossas crianças, tá bom? E daqui a pouquinho vai estar conosco, eu acredito que ele vai chegar, vai dar tempo dele entrar conosco nessa live, tá bom? O pastor Lucifrancis Barbosa Tavares, ele vai tomar uma água, mas daqui a pouquinho está chegando conosco. Ele vai falar sobre o papel da igreja no enfrentamento à violência de crianças e adolescentes, que nós, quanto instituição religiosa, nós também combatemos eu digo assim, essa crueldade contra as nossas crianças. Nós não aceitamos, não, nem um pouquinho. E o pastor Lucifrancis,
Ele tem aí um currículo muito bonito, muito bom para nós. Ele é bacharel em Direito, pós-graduado em Psicologia e Magistério Superior, tá bom? Ele é mestre em Teologia, presidente da CEMEADAP, que é a Convenção de Ministros e Igrejas Evangélicas de Deus no estado do Amapá. Ele é também pastor e presidente da Igreja Assembleia de Deus AD Santana. Então, ele tem ali um conhecimento, uma experiência gigantesca para trazer para nós nesse momento, né? Falando aí alusão ao 18 de maio. Está conosco o Rogério Lima. Rogério, é um prazer muito grande de receber você conosco, tá bom? Nesse momento tão importante que em favor às nossas crianças, tá bom? Enquanto o nosso pastor ainda não chega, tá bom? Nós vamos ter aqui um tempo para falar um pouco, como eu disse. Já falamos o que é o 18 de maio, o que acontece, né? Esse propósito do 18 de maio, ele foi constituído pela Lei Federal 9.970, sim, tá? 9.970, como Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, tá bom? Essa data foi escolhida em razão do crime que aconteceu, que cometeu toda a nação brasileira em 1973, gente, tá? Foi o caso Araceli, sim, Araceli, tá? Em que uma menina de 8 anos foi cruelmente assassinada após ter sido estuprada, tá bom? Em Vitória do Espírito Santo, e teve todos os seus direitos violados, tá bom? Nós estamos aí com 20 anos na luta do 18 de maio. Isso, tia Keila, nós estamos aí 20 anos na luta. Mas começou isso há 20 anos? Não, já faz muito tempo que já começou, tá? Foi só quando alguém registrou, dali começou a contar. Mas também a doutora Aline, ela falou de um caso também que teve um garoto que teve todos os seus direitos violados, que foi o caso lá do Bernardino, tá? Foi um engraxate, foi em 1926, um engraxate de 12 anos, sim, 12 anos, né? Se irritou com o cliente que não quis lhe pagar. O menino Bernardinho teria atirado tinta nessa pessoa. E aí o que acabou rendendo-lhe o quê? 4 semanas na prisão. E ali ele teve todos os seus direitos violados também. Porque ali ele teve que até ter uma ajuda da Casa de Misericórdia, porque foi muito feio o que aconteceu com o caso Bernardino, assim como aconteceu com Araceli, e assim que está acontecendo com as nossas crianças. Quantas Aracelis não tem por aí? Né? Quantos Bernardino não tem por aí? Precisando da nossa voz, precisando da nossa ajuda. Então nós precisamos fazer isso quanto igreja, quanto pessoa física, quanto qualquer pessoa pode fazer, tá bom? Erga a voz em favor desses pequenos, tá? Hoje é o 18 de maio, né? É o dia eu digo assim, que é 18 de maio, o dia de combater todo o mal contra as crianças. Mas eu quero dizer a você uma coisa. Esse dia não tem muito a celebrar, não. Não tem muito a celebrar, tá bom? Hoje é o dia 18 de maio, nos leva a uma grande reflexão, tá? Como disse a doutora Damares, tá? A ministra Damares, tá? Estamos avançando, mas muito longe ainda do ideal, né? Então nós precisamos fazer muito mais. Se eu faço a minha parte, você faz a sua parte. E aí o que acontece? Junta força, vai criando um elo. E esse elo, quando vai criando, nós vamos aumentando a ajuda. Aí entra tudo, né, para ajudar as crianças. Nós falamos aqui também sobre a doutrina da proteção, já falei que é o ECA, já falamos muito sobre o livrinho, tá bom? E quanto eu digo assim, igreja, nós precisamos também nos posicionar, né? Então, o pastor Lúcio Francis, ele está chegando aqui conosco, eu vou tentar colocar ele aqui, eu fico muito feliz. Oh, que bênção. Pastor Lúcio Francis, o senhor está me escutando bem? Alô, estou te escutando bem, minha irmã.
Está me ouvindo Glória bem? a Deus, graças a Deus. Eu estava aqui já dizendo assim, o pastor precisa tomar uma água para poder estar conosco nesse momento tão maravilhoso e tão importante que é a alusão ao 18 de maio, né? Nessa luta, nesse combate contra as crianças e adolescentes. Nós estamos aí desde a terça-feira, nessa batalha, falando sobre o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes, né? E mobilizar toda a sociedade quanto também igreja, que nós estamos na frente desta batalha, não é? Então, pastor, nós estamos muito felizes com a sua chegada. Eu estava esperando esse momento, nós estávamos acompanhando ali a live da igreja, palavra abençoada que o senhor acabara de dar, né? E eu tinha até anotado que o senhor vinha trazer uma palavra pastoral, uma palavra para as famílias nesse momento. Estávamos desde a terça-feira falando sobre o 18 de maio, falamos sobre a proteção integral do âmbito da criança e do adolescente já, com a doutora Aline lá da Bahia. Ela falou sobre os 30 anos do ECA, né? Ela falou sobre também o livro do ECA que ele vem ilustrado. Então ela falou tudo sobre isso, ela regeu a lei para nós aqui. Também a doutora Larissa, daí da comarca de Santana, ela também falou para a gente sobre a proteção, os cuidados nesse período que nós estamos de isolamento, e também apontou os canais de denúncia e também como perceber uma criança do comportamento nesse período que nós estamos de isolamento social, né? Os telefones não param de tocar, as crianças nesse momento, algumas estão ali naquele momento de isolamento com o abusador. Então a gente, quanto sociedade, quanto igreja, a gente tem se levantado, erguido a voz em favor dos pequenos, né? A temática desse 18 de maio desse ano de 2020 é esquecer é permitir, lembrar é combater, né? Então é em cima disso que a gente vem falando. A Nadab esteve conosco sábado agora e ela veio falando sobre o sistema de garantia de direito. Ela falou tudo sobre o sistema, na política da criança e também do adolescente. Veio falando também sobre o papel do assistente social, falou sobre as redes, né? E falou sobre a família, quanto proteção também que faz parte da rede, né? Então ela veio falando tudo sobre isso e hoje deixamos para o último dia o Senhor para trazer aí também, né, o papel da igreja no enfrentamento e a violência da criança e do adolescente, porque também carregamos essa bandeira, nós também erguemos essa bandeira em favor aos nossos pequenos. Meu pastor, como eu já falei, o senhor já tomou uma água, eu estava vendo que o senhor estava no culto, por isso que eu estava falando aqui para dar tempo para eu tomar uma água. Somos gratos com a sua presença, somos muito felizes mesmo. Nós ganhamos assim uma bênção em poder ter o Senhor conosco. O senhor pode dar suas considerações, podem falar, e depois a gente começa. Muito bem, irmã Jeane. É uma alegria poder estar participando desta programação tão importante, que foi essa semana toda, né, dessa campanha nacional de combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes, os 20 anos do ECA. E eu quero parabenizá-los pela iniciativa, por todos os organizadores, uma campanha realmente importantíssima, um tema importantíssimo que nós precisamos trazer à tona, e é uma alegria para mim poder participar deste momento como pastor, trazer a minha palavra pastoral de orientação, responder a algum irmão, amigo que esteja ligado aí conosco. É uma alegria poder compartilhar com vocês. Eu estava realmente numa outra live, que hoje é o nosso culto de ensino, e eu estava ministrando, mas monitorando o tempo para me chegar aqui. E graças a Deus estamos aqui, e é uma alegria poder compartilhar com vocês, mais uma vez, com o Ministério TAG, um momento de trabalho, de ação e de realização da obra do Senhor. Deus abençoe vocês. Cumprimentamos todos os nossos amigos que estão ligados nessa live,
Deus abençoe todas as famílias, todas as crianças. Quero mandar o meu abraço a todas as crianças que estão nos ouvindo, dizer que nós oramos todos os dias pelas crianças, pelos adolescentes e pelos jovens. E oramos pelos adultos também, mas criança, adolescente e jovem é uma marca que a gente tem de orar todo dia, em todas as nossas orações, e eu sei que o Senhor tem ouvido e tem cuidado, e tem estendido a sua proteção sobre todas essas faixas etárias. Então, é uma alegria estar com vocês. Deus abençoe a irmã e toda a sua equipe. Amém, pastor. Fico muito feliz, né? Eu estava falando que isso significa que ainda que a sociedade, né, esteja em caos, como nós estamos vendo, o reino de Deus ainda é por extensão, né? A igreja sempre será a resposta. Cristo é a nossa resposta para o momento ao qual nós estamos passando. Não só pelo Covid que nós estamos passando, mas também aos cuidados com as nossas crianças. Muitas famílias estão enfermas, muitas famílias pedindo oração, mas também as crianças pedindo proteção. E a voz que nós podemos dar a ela é trazer a sociedade aqui, né, para que eles possam ter a consciência, olhar para dentro de casa mais, olhar para suas famílias e perceber nesse momento a sua criança, né, nesse período de isolamento social, né? Então, meu pastor, se o senhor já estiver pronto aí, o senhor pode trazer a palavra, né? Nós estávamos falando com a doutora Aline, com a doutora Larissa, com a Nadab, que deu aqui uma aula tremenda para a gente. Ela falou sobre aí a Carta Magna, que foi a Constituição Federal do Brasil, do artigo 227, quando ela falou sobre o dever da família, que é em primeiro lugar, depois o dever da sociedade, depois do Estado, né? Quando eles colocaram isso, eu fiquei olhando, meu Deus, nós somos em primeiro lugar. Temos que trazer a proteção sobre as nossas crianças. E o momento a gente não pode perder tempo. Eu estava assistindo uma live da ministra Damares e eu estava vendo que ela estava preocupada pós-pandemia, com um número gigantesco de criança, né, sendo ali o alvo do inimigo. Então, eu deixo a palavra para o senhor agora, e o senhor nos traz aí, né? Se tiver pergunta ao vivo, depois a gente vai conversar e eu falo para o senhor. Mas eu passo a palavra para o senhor. Muito bem, irmã Joane. Meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Quero começar a minha sucinta fala nesta hora, lendo um versículo da Bíblia. O Salmo 127, versículo 1, e dedicando também todo o Salmo 128 a quantos estão a nos ouvir. O 127, 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E dedicar o Salmo 128, que é um salmo que a gente chama Salmo da Família, que fala do marido, da esposa, dos filhos, e uma série de bênçãos e promessas que Deus tem reservado para a família. Muito bem. O papel da igreja nesse enfrentamento de violência de criança e adolescente, eu penso que é um papel importantíssimo. Ele é importante, ele é relevante, ele é necessário e, às vezes, infelizmente, irmã Jean, ele é ignorado. O papel da igreja nesse sentido. Vocês estão vendo? Eu posso até citar um exemplo agora, bem clássico. O presidente da República colocou as igrejas nos grupos de atividades essenciais. Mas ainda não vi nenhum governador, nem prefeito fazer isso nos estados e municípios. Verdade. Veja a importância, é nisso que eu estou falando, que às vezes é ignorado, esse papel relevante que a igreja pode prestar à sociedade, que ela faz sem reconhecimento, sem lauréis,
sem apoio econômico de ninguém, com as suas forças, com a fidelidade dos seus membros, com o empenho. Então, o papel da igreja nesse assunto é da mais alta importância. E como posso definir isso, mostrar isso, provar isso? Primeiro, pelo conjunto de ações e atividades que a igreja faz, que a igreja realiza, que, pelas suas prioridades, elas sempre foram voltadas, as ações da igreja sempre foram voltadas para a proteção da família como um todo. Da família como um todo. E aí, é o cuidado da igreja com a criança, com o adolescente, com o jovem, com o adulto, com a terceira idade. Você pode ir em qualquer igreja, que é uma igreja realmente bíblica, que cumpre a sua missão. Você vai ver que essa igreja está envolvida com a família como um todo. Que ela cuida da criança, ela tem trabalho com a criança, ela tem trabalho com o adolescente, tem trabalho com o jovem, tem trabalho com os casais, tem trabalho com as viúvas, tem trabalho com os anciãos, enfim. Então, todas as faixas etárias estão contempladas dentro desse grande programa de atuação, de apoio, né, que a igreja faz. Né? E, irmã Jeane, meus irmãos, meus amigos, não há de que por que se falar de proteção à criança e adolescente sem um olhar pleno para a família, sem um olhar diferenciado para a família. Eu não tive o privilégio de ouvir de ver e ouvir as outras lives dos outros participantes, mas pelo que a irmã me informou, eles falaram muita coisa sobre família, e vejam que o Espírito de Deus está dirigindo toda essa temática, para que todos tenham entendimento e possam ter este olhar diferenciado para a criança e para o adolescente a partir da família como um todo. Porque como é que vamos tratar da criança e do adolescente se a gente tentar fazer isto isoladamente? Não temos como fazer. Nós temos que tratá-los a partir de uma família, onde eles estão inseridos, onde eles estão vivendo, convivendo, onde eles nasceram, onde eles estão sendo formados. Então, é isso que eu estou dizendo. Não há de que se falar de proteção de criança e adolescente sem um olhar pleno e diferenciado para a família. Por quê? Porque a família é o principal núcleo de formação e de desenvolvimento social, psicológico, moral, espiritual. A família como disse o Rui Barbosa, é a célula máter, é a célula mãe. É de lá que se originam todos os outros tecidos sociais. Não existe escola, não existe governo, não existe sindicato, não existe nenhuma outra organização, nem a própria igreja existe, se primeiro não existir famílias. Famílias equilibradas, famílias sadias, famílias assistidas, famílias acompanhadas. Então, é isso que eu estou dizendo. Nós só podemos fazer essa lembrança realmente e que traduz em combatimento, de enfrentamento de todo e qualquer tipo de abuso com as nossas crianças e adolescentes, se nós tivermos um olhar diferenciado para a família como um todo. Se nós aprendemos a tratar ou a tratá-los a partir da família onde eles estão inseridos. Outra questão, irmã Jane, pode olhar as estatísticas. Quando a gente olha as estatísticas acerca de delinquência infanto-juvenil, nós vamos ter a triste informação de que a fonte primária de toda essa crise de delinquência infanto-juvenil, ela nasce nos lares desestruturados, dentro de casa. É lá que tudo começa.
Eu tenho uma prática minha, quando eu saio da rua, no meu carro, sempre estaciono em algum lugar, e sempre tem alguma criança ou algum adolescente tentando vigiar os carros, tentando limpar os carros, né? E eu tenho uma prática de sempre conversar com eles, e sempre dar uma atenção diferenciada, de saber onde eles moram, de saber onde eles estudam. Antes de eu fazer algum gesto por eles, eu faço algumas perguntas para eles. E a minha realidade, eu venho constatar que essas crianças só estão na rua, não é só problema social, são problemas de desestruturação dentro da própria família, dentro com os pais, com os responsáveis, e essas crianças ficam, então, vulneráveis a toda sorte de abuso, de problemas. Então, a família é muito importante dentro deste contexto, desta campanha de combate a abuso e exploração sexual de criança e adolescente, porque a família é a primeira base, é o quartel-general, onde essas crianças precisam aprender a viver e a estarem resguardadas. É a partir dali do seu lar que eles precisam ser resguardados. Agora, como estamos falando do papel da igreja diante desse tema tão complexo, tão contundente, mas também tão necessário, tão importante, eu começo a pensar nessa missão da igreja. Agora eu preguei sobre a missão plena. Foi o tema da mensagem do nosso culto de hoje. Ou de ontem e de hoje. Missão plena da igreja. A igreja só cumpre a missão plena se ela cuida do homem como um todo. Do espírito, da alma e do corpo. Se ela cuida do homem em todas as suas fases e faixa etária. Se ela começa a cuidar da criança, do adolescente, do jovem, do casal, do ancião, enfim. Aí ela cumpre a sua missão plena, que é de dar apoio moral, espiritual e em todos os sentidos para que a família esteja cobertada e assim ela possa produzir bons frutos, dar frutos bons para a sociedade. Porque tudo que temos aí na sociedade, no cenário mundial, seja de bom ou seja de ruim, seja de positivo ou de negativo, veio a partir da família, veio a partir do lar. Foi lá que tudo começou, foi lá que tudo se desenrolou. E foi a partir de lá que as coisas se encaminharam. Daí, o meu foco nessa minha fala de chamar a atenção para que o cuidado que devemos ter com criança e adolescente, ela parte do cuidado que se deve ter com toda a família. Com a atenção que se deve dar aos pais, aos responsáveis e a todas as outras faixas etárias que estão convivendo dentro do lar. Um pensador, um missiólogo, ele disse o seguinte: o século XXI é um tempo de desafios e oportunidades sem precedentes para a missão da igreja, para o papel da igreja, para a tarefa missiológica da igreja. E por quê? Vamos analisar. O mundo se tornou, como alguém escreveu há anos atrás, uma aldeia global. Essa interconectividade mundial, sem precedente em razão da globalização, através das redes sociais, do avanço da tecnologia, do advento da internet, fez com que muita coisa acontecesse. E muita coisa aconteceu pegando, inclusive, a própria igreja de pernas curtas, de calças curtas, né? Porque nós estamos vivendo diante de desafios tremendos, né? São desafios muito grandes. Desde que, além disso, veja bem, quero fazer referência aos escândalos de pedofilia que estouraram pelo mundo todo. A partir, teve muita visibilidade o que aconteceu com a Igreja Romana. Mas, quando aquilo começou a acontecer,
eu reuni líderes da nossa igreja e disse para ele: Deus está nos acendendo uma luz amarela para nós, de alerta. Nós não podemos ficar criticando A ou B do que está acontecendo. Nós precisamos olhar para dentro da nossa casa, da nossa realidade, porque se uma igreja que os líderes não têm família ou não são casados, ou não têm uma convivência mais próxima com as famílias, está acontecendo isso, o que pode estar acontecendo com outros segmentos religiosos que têm inserção dentro das famílias, que têm mais aproximação. E eu fiz um alerta para os nossos líderes, pedi para eles uma atenção diferenciada sobre o nosso papel como pastor, como líderes. Pedi para eles a nossa vigilância e o nosso desdobramento no sentido de colocarmos uma lente mais ampla, mais forte, para a gente olhar com carinho, com esses 3 segmentos, criança, adolescente e jovens, porque era uma igreja em formação, era uma igreja do hoje, mas e também a igreja do amanhã. E então precisavam receber uma atenção diferenciada da igreja no seu papel de cuidar, de pastorear e de evangelizar. E você sabe que esses escândalos, essa onda de escândalos de pedofilias, abriram outros leques. Foi um leque de problemas. Até CPI do Congresso Nacional houve, pelo Brasil todo, se deflagrando muitas operações de Polícia Federal e de coisas parecidas, de escândalos desta natureza, envolvendo segmentos religiosos, não só católicos, de outros segmentos também, evangélicos, espíritas, todos credos, atingindo área de educação, área de agentes do legislativo, do judiciário. Então, você vê que o problema é muito grande. E daí, a igreja tem um papel muito forte, muito importante, no sentido de tocar trombeta. Porque a igreja, ela é porta-voz de uma voz, de uma mensagem. E a mensagem da igreja é a mensagem de Jesus, de defesa ao menos favorecido, às minorias, de defesa aos mais fracos, de ser a voz daqueles que não têm voz. Então, é uma responsabilidade da igreja, sem isentar a responsabilidade de todos os demais segmentos, inclusive das autoridades constituídas. A igreja tem um papel importantíssimo, e foi um papel dado por Deus, que vai ser prestado conta, que precisa ser encarado com muita responsabilidade, com muito carinho, com muita atenção neste momento. Então, a igreja precisa pensar na execução desse seu papel, dentro desse aspecto. Eu penso que nós precisamos repensar nossas prioridades. Primeiro, repensar nossas prioridades. Por que eu estou falando repensar prioridades? Porque ainda hoje, infelizmente, e a irmã sabe, tem andado muito, tem trabalhado com crianças, sabe que ainda hoje, estou falando agora só em nível de igreja, ainda hoje, mas isso acontece em outros segmentos, ainda hoje há uma diminuição de importância a tudo que envolve os pequeninos, os menores, as crianças, os adolescentes. Muitos segmentos não olham com a mesma atenção, com o mesmo empenho, não fazem com a mesma visibilidade, como fazem movimentos e programas e eventos para outros segmentos. Né? Por exemplo, na nossa igreja, vamos falar da nossa igreja, será que nós estamos dando atenção para as classes infantis, para o Ministério Infantil, para as EBFs? Como nós estamos dando tanta visibilidade para os nossos grandes congressos, os nossos grandes eventos de círculo de oração, de obreiros, de jovens, né, de convenções, enfim, é isso que eu estou falando. Então nós precisamos repensar as nossas prioridades.
E as crianças precisam entrar de igual tamanho, de igual nível sobre esta atenção, né? Então, pensar nossas prioridades. Outra questão, investir mais no nosso aparelhamento, no aparelhamento de nossas estruturas, de ter os espaços para nossas crianças adequados, né? Com o ambiente físico, com os instrumentos necessários, né? Porque às vezes nós investimos em outras áreas e achamos que esta área de investimento para com o trabalho com os pequeninos não seja tão relevante. E quando nós nos enganamos, porque quando investimos no trabalho de criança e adolescente, nós estamos investindo na igreja do hoje e do amanhã. Nós estamos investindo no nosso futuro. Nós estamos guardando o nosso presente, mas estamos investindo pesado no nosso futuro. Uma igreja que investe nas suas crianças, nos seus adolescentes, que se empenha no trabalho que realiza com eles, é uma igreja que tem futuro. É uma igreja que não vai cair no tempo e no espaço, mas que cada dia ela vai crescer, ela vai prosperar. Agora, tem uma coisa muito importante, que eu penso que é fundamental nesse papel da igreja para este enfrentamento. É o trabalho do investimento no preparo arrojado das nossas equipes, do nosso pessoal. E aí eu chamo a atenção de líderes, pastores, bispos, pastoras, missionários, de líderes religiosos que estão me ouvindo agora. Nós precisamos investir mais tempo e dinheiro no preparo das nossas equipes, porque este tempo que estamos vivendo é um tempo de desafio. Imagine, quando nós éramos criança, nós tínhamos talvez 5%, vou chutar aqui, 5% das informações, como criança, das informações que as nossas crianças têm hoje. Hoje tem pais, tem adultos responsáveis que têm menos informações do que as crianças e adolescentes. Porque é uma geração Y, como chamam os psicólogos, né? É uma geração que já nasceu mexendo com as redes sociais, com a tecnologia. E muitos de nós adultos, hoje, temos algumas dificuldades ainda de mexer com todo esse aparato tecnológico. Então, as nossas crianças hoje estão sendo afrontadas e bombardeadas por toda sorte de informação, por toda sorte de imagem, né? Alguns bons, educativos, construtivos, mas a grande maioria destrutivos, nefastos, prejudiciais. Então, é necessário que nossa equipe esteja pronta, preparada, equipada para enfrentar esse desafio deste tempo pós-moderno. Equipado tecnologicamente, equipado no seu preparo teológico, no seu preparo pedagógico, né? Então, fica aqui o meu apelo: se nós queremos vencer esta batalha do enfrentamento contra todo tipo de abuso a criança e adolescente, a igreja tem que mostrar o seu rosto, a igreja tem que levantar esta bandeira, a igreja tem que alçar sua voz, a igreja não pode se acovardar, a igreja tem que encarar o ministério infantil, infanto-juvenil das igrejas como prioridade, né? Com investimento pesado, com atenção diferenciada. E também, ainda, concluindo aqui essa parte, uma outra questão importantíssima desse enfrentamento, como papel da igreja, é o pastoreio efetivo da família. O que é pastorear? Na minha visão, a palavra, o termo que melhor define um pastor, chama-se
pai. O pastor é um pai, é um cuidador. É alguém que foi levantado para assistir, para cuidar, para prover, para defender. É isso que nós fazemos com nossos filhos que nós amamos. Como disse aquele pensador, quem ama, educa. É então, verdade. Se nós amamos, nós cuidamos, nós temos zelo, nós nos preocupamos, nós nos envolvemos. Não é isso? Então, esse é um papel importantíssimo da igreja, o pastoreio da família. Eu penso que o pastoreio está muito equidistante. Nós precisamos aprofundar esse pastoreio da família como um todo. E aí passa pelo discipulado da criança. Olha, nós somos uma rede organizada. A igreja é uma rede organizada. Só precisa ser usado com eficiência. Só precisa receber a atenção necessária, o tempo necessário, o investimento necessário. Vejam, olha aí, nós somos uma rede organizada, propícia para fazer, apoiar este enfrentamento. Como? Cumprindo o nosso papel de cuidador, de evangelizador, de pastoreio da família. Porque, olha, nós temos EBD, Escola Bíblica Dominical. Eu costumo dizer que é a maior escola do mundo. Por quê? Porque tem o melhor conteúdo, a melhor carga horária, ensina a palavra da vida eterna, palavra de Deus. É verdade. E tem o maior corpo docente e discente do mundo. Eu já viajei 4 continentes da Terra. Só nunca fui em nenhum país da Oceania. Mas já percorri dezenas de países em 4 continentes. Aonde eu fui, tinha uma escola dominical, tinha professor de escola dominical, tinha aluno de escola dominical. Então, a escola dominical é uma escola poderosa, porque lá a igreja abraça a família como um todo. Desde a criancinha de colo até o vovô. Você conhece o nosso currículo? Tem faixa etária, as lições de 0 a 2 anos, de 2 a 4, e vai. Eu costumo dizer, se você tem 150 anos, tem uma classe para você na escola dominical. Uma classe com uma mensagem diferenciada na sua linguagem. Então, escola dominical é uma arma poderosa da igreja para fortalecer a família, para dar segurança para criança e adolescente. Inclusive, sou de acordo que a gente traga ensinamentos básicos do ECA, da própria Constituição, né? Todos os artigos, os incisos, os parágrafos que envolvem a família, que envolvem o cuidado. Sim, estou entendendo, pastor. O cuidado com a criança. O senhor desligou a sua câmera. O senhor desligou a sua câmera, mas eu espero o senhor voltar. É o tempo que o senhor toma uma água, né? O pastor vai voltar. E o que o pastor está trazendo é super importante. Nós, quanto instituição religiosa, precisamos nos envolver muito mais. E que isso não é tabu dentro da nossa igreja. Nós podemos fazer muito mais do que podemos imaginar, né? Nós não aceitamos as coisas erradas dentro da casa do Senhor, não, né? E como o pastor falou, né? Nós partimos do pressuposto que os pais são responsáveis, viu, gente, pela criança e sabem a hora certa de falar sobre sexualidade. Você, papai, você, mamãe, você, família, você tem que falar sobre isso com seus filhos. Não espere que outras pessoas venham falar e venham falar de forma errada e fazendo toque errado na tua criança, mas você... A palavra de Deus também diz também no livro de Provérbios, né, 22:6, ele fala assim, ensina, educa a criança no caminho que ela deve andar. Então, você é esse tutor da tua casa para que tu possa ensinar, né, o que é o certo, o que é errado, o que pode e o que não pode. Então, dentro da tua casa, quanto família, né, o pastor está voltando conosco.
pastor está voltando conosco. Glória a Deus. Então, fico muito feliz. Eu estava aqui falando, né, que eu estava aqui falando aqui agora há pouco, quanto família, né, nós partimos do pressuposto que os pais são responsáveis pelas crianças, né, e tem que saber a hora certa de falar sobre sexualidade e não criar um tabu dentro de casa, porque as crianças, elas são curiosas. Os desenhos animados falam sobre sexualidade, sobre a palavra sexo, e tem muitos pais, pastor, que não falam isso para as crianças, e as crianças vão saber de forma errada. E até receber um toque de forma errada. Quanto à palavra de Deus, no livro de Provérbios 22:6, ele fala, ensina a criança, educa a criança, e quanto tutor, quanto pai, quanto ensinador, quanto pastor, né, nós temos que fazer essa parte, e não deixar de falar, porque é de suma importância vir essa educação e esse ensinamento dos pais, em primeiro lugar, né? A própria Constituição fala, a família em primeiro lugar, né? E ali a gente precisa aprender, né, que a gente precisa ser pai, orientador, nos momentos tão difíceis que nós estamos passando, né? A gente eu estava falando também aqui, meu pastor, que no livro de Provérbios 31:8, ele fala também uma coisa muito importante. E olha como Jesus, como Deus se importa muito com as crianças. A gente olha e diz assim, erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados, né? E nós, quanto vós, estamos aqui à luz, né? Iluminando o caminho da verdade, mostrando, orientando as famílias. Mas a gente para ver também, meu pastor, que tem pessoas que tapam os olhos no momento que deveria abrir, né? Que deveria abrir, mas também faz de conta que não está vendo, enquanto aquela criança precisa de uma ajuda, de um auxílio e até de um cuidado muito especial, né, meu pastor? Mas verdade. O senhor pode continuar com a sua fala, foi uma fala maravilhosa, o senhor pode continuar ainda. Eu quero concluir mostrando que a igreja tem toda uma infraestrutura já montada para a gente trabalhar essa criança e o adolescente em todos os níveis. Inclusive, como eu ia dizendo, trazer noções para os nossos programas destas leis, né, que foram conquistas da sociedade, né, de muita gente que lutou e que ainda hoje luta pela defesa da criança e do adolescente, e nós podemos trazer isso da forma correta para nossas crianças, mostrando para eles o caminho, mostrando para eles os cuidados que devem ter, e os pais e responsáveis são os responsáveis de dar essa educação. A educação, um dos problemas do mundo hoje, irmã Jeane, com relação a esses problemas de abuso de criança e adolescente, é a omissão da família, é a omissão dos pais. Porque quem tem que dar educação para o seu filho é o pai e a mãe. Mas, infelizmente, muitos têm transferido para a escola, têm transferido para a igreja, têm transferido para terceiros a responsabilidade intransferível que é de pai e mãe ensinar a criança no caminho que deve andar. Eu sempre costumo dizer, quando apresento às crianças esse versículo, porque Salomão disse, ensina a criança no caminho. Não foi o caminho, foi no. Ensinar o caminho é uma coisa, ensinar no é outra. Quando eu ensino o caminho, eu estou dando apenas informação, dizendo o caminho é esse, é por aqui, por ali. Mas quando eu ensino no caminho, eu pego meu filho, a minha criança, o meu adolescente pelo braço e vou com ele dando cada passo. Então, pais e mães precisam ensinar com a voz, mas precisam ensinar, acima de tudo, com o exemplo, com a vida. Com a vida. Né? E também ser instrumento de Deus para falar abertamente com a sua criança e adolescente sobre essas questões que por muitos anos foi tabu, mas que hoje
tem crianças que estão mais bem informadas do que os próprios pais. Verdade. Quando os justos, quando os homens de bem se calam, os homens de mal prevalecem com a sua mensagem. Então, a igreja não pode se omitir. A igreja precisa orientar pai e mãe de como tratar isso, precisa dar treinamento, orientação, através das nossas equipes, monitores que nós temos, de criança, de adolescente, de jovem. São temas que precisam vir à tona com clareza por gente especializado, que tem competência para falar sobre o assunto, né? Porque você sabe, Manjane, que a linha que separa liberdade de libertinagem é muito tênue. Então, não é todo mundo que pode falar sobre essas questões. Por isso, a gente precisa buscar ajuda. Se pai e mãe têm dificuldade de falar com a sua criança, com o seu adolescente, busca ajuda na tua igreja com quem de direito. Ou com alguma outra autoridade que inspire confiança, que você pode buscar ajuda de orientação e de apoio para a gente tratar isso com as nossas crianças e adolescentes de uma forma clara, verdadeira, genuína e esclarecê-los, porque aonde está a verdade, a liberdade. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, enfim, irmã Jeane, o papel da igreja nesse enfrentamento da violência criança e adolescente passa por todas as suas ações. Todas as suas atividades estão em harmonia, estão conectadas no sentido de proteger a família como um todo. E eu quero incentivar todos os líderes que trabalham com criança, os ministérios infantil, como o Ministério da Tia G, e tem outros que Deus está levantando, e eu creio que vai levantar muito mais, né? E quero pedir aos líderes que ministrem, que dedodem apoio a esse tipo de trabalho, porque são trabalhos importantes que vêm para somar, são braços da igreja estendido para alcançar, às vezes, onde a igreja não está chegando, como instituição, mas chega através de um obreiro, chega através de uma obreira, enfim, e a obra vai sendo feita e Deus vai abençoar. Então, que Deus continue a abençoar o ministério da Tia G e todos os ministérios congêneros que Deus tem levantado para cuidar desta área de criança e adolescente. E queremos convocar a Igreja de Jesus, que não tem placa, que não tem nome, né? Que não tem rótulo, mas a igreja que ama Jesus, que foi lavada no sangue do Cordeiro, a igreja que está identificada com a palavra, para assumir o seu papel de evangelizador, de discipulador, cuidando da criança, do adolescente, do jovem, do adulto, do ancião. Enfim, ninguém pode estar fora deste cuidado paterno da igreja, pastoral da igreja. A igreja precisa atuar em todas as áreas, revelando para que ela veio e trazendo a sua mensagem de esperança, de proteção e de cuidado a toda a família, e especialmente aos pequeninos, à faixa etária infanto-juvenil, que depende, na maioria das vezes, para tudo, de alguém que está acima dele. Então, vejo a nossa importância. É lamentável, irmã Jeane, a gente vê com esses problemas que houveram de pedofilias e outros crimes, e outro tipo de abuso, é lamentável a gente ver quem teria que cuidar está fazendo o papel contrário. Está sendo indiciado pela lei como alguém que está destruindo criança e adolescente. Então, conclamo a igreja para orar, para o Senhor limpar esta nação, para o Senhor passar a fazer uma operação pente fino nessa nação, para eliminar todo o conluio, toda organização criminosa, ímpia, que se acomodou em alguma brecha da nação, que está trazendo prejuízo para o nosso amanhã. Que Deus possa iluminar também as autoridades, que são da área da educação, que são da área
da segurança. E o adolescente, para que todos, no mutirão de solidariedade, de amor, possam sair como defensores também da criança e do adolescente. Então, combatendo inclusive leis que estão aí no Congresso, algumas engavetadas, outras voltando à tona, que atentam contra a família. Então, se a família não for honrada, se a família não for respeitada e não tiver a atenção que ela merece, há uma interrogação sobre o futuro da nação. Então, que Deus desperte o Brasil, as autoridades, os pais, os responsáveis, os líderes religiosos e a igreja, para usar o seu sacerdócio de intercessão, de jejum, de consagração, de oração e de mão na massa também, de trabalho. Porque, às vezes, o pastor, o líder, vê uma situação de abuso para criança e adolescente, mas não quer se expor, não quer se incompatibilizar. Eu quero dizer, se tem algum desses me ouvindo, a sua conta está grande diante de Deus e a conta vai chegar. Com certeza. Porque Deus vai trazer a juízo e a prestação de conta. Quem pôde fazer e não fez. Quem tinha dever de fazer e não fez. Quem podia fazer e não fez. Nós pecamos também por omissão. Então, que Deus traga um avivamento para despertar líderes, a igreja como um todo, para que ela se levante em defesa do mais fraco, da criança, do adolescente, que ela seja um defensor, um baluarte, um agente nessa campanha de combate a abuso, exploração sexual contra criança e adolescente. E eu quero finalizar aqui essa minha participação, deixando aí para as perguntas, dizer para a irmã Jeane, para todos os nossos irmãos e amigos que estão nos ouvindo, nossa igreja, Assembleia de Deus Santana, é uma igreja missionária, como vocês sabem. Nós temos apoiamos cerca de aproximadamente 30 projetos transculturais internacionais, em 4 continentes, em 18 países do mundo. E alguns deles envolvem crianças e adolescentes. Por exemplo, nós apoiamos escola na África, nós temos uma escolinha na Guiné-Bissau, um dos países mais pobres do mundo, predominantemente muçulmano. Nossa escolinha lá tem cerca de aproximadamente 600 crianças, maioria filhos de muçulmanos. Nós estamos lá dando educação infantil, dando alimento. Algumas delas, a única coisa que come durante o dia é a merenda que sai na escola. É verdade. Então, a obra missionária passa pelo cuidado de crianças e adolescentes. Nossa igreja lá em Amsterdã, pastor Araújo, tem outro projeto de crianças, escolinha, lá em Moçambique. Então, a igreja está atuando na obra missionária. Nós temos um projeto que a gente apoia, muito importante, no Nepal, lá na Ásia também. Nepal, outro país paupérrimo. Estive no Nepal e a coisa mais difícil de ver é asfalto. É a poeira, é a lama. Difícil ver um carro novo. Lá nós apoiamos um projeto chamado Menina dos Olhos de Deus. Ah, é verdade. São vários educandários que recolhem crianças e adolescentes. É verdade. Quero testemunhar para vocês. Estive lá visitando essas casas, olhando, vivendo, convivendo com aquelas crianças. É um impacto grande, porque algumas daquelas crianças estão ali, quando elas vão para esse educandário, elas só saem de lá casadas, quando adultos, ou então para serem inseridas no mercado de trabalho já como adultos. Algumas delas foram resgatadas, imagine, em feiras onde estavam negociando crianças e adolescentes. Em algumas regiões da Ásia existe muito disso, a própria família entregar a criança, negociar a criança. E tem criança lá nesses projetos, Meninos dos Olhos de Deus, que foram compradas nessas feiras, porque eles vendem para
abuso sexual, para exploração sexual, para ser mulas de droga, mas o Senhor, até lá nesses locais, levanta a igreja, que investe tempo e dinheiro, leva essas crianças. Nós temos vídeo de casamento de crianças, de adultos que chegaram crianças e adolescentes nessas casas. Então, a igreja está agindo. Os tempos estão fechados, mas a igreja segue caminhando e não vai parar. E ninguém vai parar a igreja. Eu quero dizer aqui que, apesar do estado do Amapá, estou falando agora do Amapá, não sei se alguma autoridade do governo está me ouvindo, mas se estiver ouvindo, faça chegar essa voz ao governador. Apesar do governo do estado ainda não reconhecer as igrejas como atividades essenciais dentro do Amapá, eu quero dizer que a igreja não vai parar. Nós vamos continuar bradando, nós vamos continuar pregando a mensagem, nós vamos continuar apoiando a campanha nacional de combate a abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. Nós vamos ser uma voz contundente sempre. E as famílias contem conosco. Nós estamos aqui para somar, para lutar. E nosso gabinete foi montado como um gabinete de apoio à crise. Apoio social, apoio psicológico, apoio jurídico e, acima de tudo, apoio espiritual. Nós estamos à sua disposição para lhe ajudar, para lhe orientar e para ser igreja na sua vida. Igreja que cumpre o seu papel à luz da palavra de Deus. Então, igreja que me ouve, vamos orar, vamos apoiar esse trabalho, vamos apoiar essas campanhas, vamos jejuar por esses agentes que estão lutando, às vezes sem apoio, sem recursos, sem estrutura, para que eles façam frente, façam o enfrentamento dessa campanha. Então, vamos orar por eles, para que haja uma visão mais ampla das autoridades, desde a União, do Estado, dos municípios, para ter um olhar voltado com deferência para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. É verdade. E a nossa igreja, né? A igreja é um organismo vivo, né? Nós não estamos aqui de boca calada, nós estamos aqui nos posicionando também a favor das crianças, porque nós somos luz do mundo e sal da terra. Parabéns, meu pastor, muito obrigado, mesmo cansado, mesmo aí na labuta, guerreando, orando pelo número muito grande de ovelhas, né? Uma responsabilidade gigantesca, e a gente tem orado daqui também, ajudado nossos pastores em oração, nossos líderes, né? E também, sempre que podemos fazer um pouquinho mais, é o que nós estamos aqui nesse momento fazendo, que é a campanha 18 de maio, alusão, né? E nós temos aí muitos canais de denúncia, né? Existem inúmeros profissionais e locais especializados em casos de abuso que estão dispostos a lhe ajudar. Que diz, psicólogos, eu fiquei muito feliz em saber que o senhor também é psicólogo, fico muito feliz em saber, né? Médicos, assistentes sociais, senhor? Não sou psicólogo, não. Não? A minha formação é na área de educação, na área de direito, e eu fiz pós-graduação em psicopedagogia. Né? Psicopedagogia. Tá. Inclusive, meu trabalho de finalização de curso foi a relação escola-família. Isso é muito importante. Muito importante. Eu fui algumas vezes em reunião de pais e mestres com a minha esposa, quando nossos filhos estudavam, e é raro ver pais nessas reuniões. Eu quero dar um alerta para os pais. Acompanhe seu filho na escola. Façam o estreitamento da relação da sua família com a escola do seu filho. Conheça os seus professores, conheça o que ele está aprendendo lá. Trie a escola que você coloca o seu filho. Então, esse é um papel da igreja. Isso faz parte também do nosso papel. Nós temos escolas trabalhando a educação infantil, né? E eu recomendo, incentivo líderes a criarem escolas, mesmo escola de confissão religiosa, da própria igreja, para cuidar da educação infantil.
porque nós estamos sendo afrontados por uma série de doutrinas e ismos diabólicos que vêm de encontro à nossa família, corrompendo as nossas crianças, como essa chamada ideologia de gênero. Então, fica aqui a minha palavra de alerta para os pais, para acompanharem de perto os seus filhos na escola e não permitirem que doutrinas errôneas, diabólicas, entre no conhecimento dos seus filhos, na doutrinação dos seus filhos. Nós, como pais, somos responsáveis pelos nossos filhos também dentro da escola. Então, fica aqui essa palavra de alerta. Pastor, nos dê a bênção apostólica, nos dá aquela bênção, nos despedindo naquela bênção, né? Muito bem. No meio desse momento que nós estamos vivendo, o Senhor tem me dado também graça. Iniciei o curso de psicologia, e o Senhor tem me dado graça diante desse momento que nós estamos passando. Está cursando o curso de psicologia, meu pastor. E me colocando à disposição já da obra do Senhor. Amém. Precisamos de mais psicólogos. Então, estamos aqui nessa labuta, mas eu creio que em nome de Jesus nós vamos conseguir vencer para a honra e a glória. Nos dê a bênção, meu pastor, para todas as famílias e as crianças nesse momento. Ok, eu vou orar com vocês e dar a bênção apostólica. Amém? Amém. Pai, eu te agradeço o privilégio de poder contribuir com essa campanha de enfrentamento, ó Deus, de combate a toda espécie de abuso e exploração sexual contra criança e adolescente. Te louvo pelos organizadores, te louvo pelas autoridades que têm se empenhado, por todos os grupos e organizações que têm olhado com atenção diferenciada para criança e adolescente. Pai, eu te agradeço pela oportunidade de poder contribuir também com essa fala, com essas informações, e mobilizar e bradar para que pais, famílias, responsáveis, autoridades, todos nos unamos, ó Deus, para proteger a criança e o adolescente e assim assegurar, ó Deus, o futuro desta nação com equilíbrio, com equidade e com muita graça. Pai, abençoa cada família, guarda cada família, guarda cada criança, cada adolescente, cada jovem. Senhor, que todas essas faixas etárias sejam conduzidas com equilíbrio, com sabedoria, e que todos sejam guardados de todo mal espiritual, social, político, ó Deus, de toda sorte de mal. Blinda suas vidas, Senhor, guarda, Senhor, protege, Senhor, que todos sejam protegidos com a tua sombra onipotente. Te agradeço pelo ministério da Tia G, por sua equipe, Deus, pelo missionário Ibs, seu esposo, por todos que estão unidos neste trabalho e por todos esses ministérios que tu tens levantado para cuidar de criança e adolescente. Obrigado pelo nosso ministério infantil da Igreja Santana. Senhor, continua abençoando, dirigindo, conduzindo e usando teus filhos, levantando mais instrumentos, mais agentes comprometidos, ó Deus, com a família, comprometidos na proteção, no amparo, na orientação da criança e do adolescente. Senhor, da saúde, proteção, onde tiver uma família afetada por esse vírus, repreende o mal, destrói todo sintoma desta pandemia na vida desta família, entra com providência de cura, de saúde e de total vitória, meu Pai. Nós te agradecemos por tudo. Cuida da Tia G, faz dela cada dia instrumento de bênção, junto à sua família, na igreja e onde quer que ela vá. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pelos 20 anos do ECA. Pai, que as autoridades e todos, a sociedade civil organizada, possa cumprir, ó Deus, com eficiência, viver a lei e assim dar tranquilidade e segurança para todas as nossas crianças e adolescentes. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, teu Filho, eu te agradeço por tudo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão, as consolações e a unidade do Espírito Santo seja com todos que estão nos ouvindo agora, não só hoje, mas para todos sempre. E quem crê diz amém. Amém. Deus abençoe. Amém, meu pastor. Deus abençoe, meu pastor. Nada. Paz do Senhor. Paz do Senhor.